Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Pastor que fazia ritual da salvação por meio de abuso sexual é preso no Médio Sertão Maranhense. Águas vivas espalhadas pela orla da capital chamam a atenção de banhistas. Sampaio Corrêa se prepara para enfrentar o Motoclube em Superclássico no Estádio Castelão. E ainda, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, conheça profissionais que venceram preconceito no mercado de trabalho. O Jornal da Difusora já está no ar. Um pastor foi preso suspeito de crime de abuso sexual na cidade de Sucupira do Norte, a 500 quilômetros da capital. Os crimes aconteciam dentro da igreja, em um suposto ritual da salvação. A polícia não divulgou a foto, mas nossa produção conseguiu apurar que o pastor suspeito de abuso sexual contra fiéis de uma igreja na cidade de Sucupira do Norte, no sertão maranhense, é este homem, conhecido como Pastor Lindenberg. Ele foi preso na quinta-feira durante uma operação deflagrada pela Delegacia Regional de São João dos Patos. 6 mulheres adultas que frequentavam a igreja denunciaram o líder religioso por abuso sexual. Foi através de denúncias que chegaram para ele, de algumas mulheres que se diziam vítima de atos libidinosos praticados por um pastor de uma igreja naquela cidade contra as mesmas. O delegado abriu o inquérito, fez o levantamento das informações, solicitou a prisão e depois de confirmado tudo e a justiça decretado a prisão, ele fez uma operação onde culminou com a prisão do pastor. De acordo com as informações das vítimas, durante o ritual, que sempre acontecia à noite, o pastor afirmava que as fiéis estavam possuídas por demônios e que precisavam se submeter ao ritual de salvação, que consistia em abusos sexuais dentro da igreja. De acordo com os depoimentos das vítimas, o pastor as levava para um altar e logo em seguida as manipulavam sexualmente, dizendo que estava sendo guiado por Deus. A operação que resultou na prisão do pastor teve início em 2019, quando a Polícia Civil do Maranhão começou a receber as primeiras denúncias. O pastor está na cidade há 10 anos e a polícia investiga agora se existem mais vítimas, além das 6 que denunciaram os abusos. É possível, né? Então a gente tem que aguardar a conclusão do inquérito para ver se outras mulheres aparecem e denunciam o pastor. Em Imperatriz, na região tocantina, o Ministério Público vai entrar com recurso para tentar revogar a liberdade provisória concedida esta semana ao ex-vice-prefeito de Davinópolis e também a outros envolvidos no assassinato do prefeito Ivanildo Paiva. A repercussão das liberdades provisórias dos envolvidos na morte de Ivanildo Paiva chamou a atenção do Ministério Público. A posição do Ministério Público, desde a fase inicial, a fase de investigação, sempre foi pela decretação, né? E aí, no decorrer da investigação, pela manutenção da prisão preventiva deles. Durante a entrevista, foi dito que este processo de homicídio acontece em 2 fases. E na primeira, as testemunhas já foram ouvidas e os réus pronunciados. Por conta da revogação da prisão, o MP vai entrar com recursos para que não seja aceita a decisão da liberdade provisória. A forma de atuação dos envolvidos, o empresário Antônio José Messias, o mecânico José Denilton Guimarães, o policial militar do Maranhão, William Nascimento da Silva, o policial militar do estado do Pará, Francisco de Assis Bezerra Soares, o Tita, e José Rubem Firmo, prefeito de Davinópolis, está inserida em um nível de periculosidade. O promotor da 7ª Criminal convocou a coletiva de imprensa aqui na sede do Ministério Público como uma resposta. De acordo com ele, o MP não foi comunicado oficialmente da revogação das prisões. Também nesta sexta-feira, a família de Ivanildo Paiva realizou um pronunciamento. Nós estamos, nesse momento, lamentando essa decisão. Enquanto a decisão do Ministério Público é formalizada, o júri popular segue mantido como uma fase obrigatória no processo. Já no município de Davinópolis, foi retomada a instabilidade de quem fica no cargo de prefeito municipal, que atualmente é ocupado de forma interina por Raimundo Coquinho. A
A região da Cidade Olímpica recebeu hoje a primeira edição do programa Justiça na Comunidade. O cabeleireiro Inácio do Rosário teve um imóvel invadido no bairro da Cidade Olímpica. E por conta do programa Conciliação no Bairro, a audiência vai acontecer perto de casa. Ajuda muito, né? Porque só você ter que estar se deslocando todo dia para um local fica difícil, né? Para quem já não tem condição, aí vai muito gasto, né? A primeira edição do programa, que é uma parceria entre a Polícia Civil e o Poder Judiciário, tem como objetivo aproximar as instituições da população local. Cada audiência dura em média 40 minutos. Se fosse pelo calendário normal do 2º Juizado Criminal lá no Fórum, esses processos poderiam levar até 3 meses para serem julgados. Acelera o processo em relação à população, porque a população não precisa fazer esse translado todo. A população está participando de uma audiência com a juíza, com os servidores do judiciário, comigo, com os meus companheiros de polícia, todos nós aqui presentes, no bairro onde elas moram. O lavrador Raimundo Moraes aprovou a iniciativa. Facilita muito a vida das pessoas que têm causa na justiça e a justiça resolvendo os seus próprios bairros. Então, para a gente é muito bom e quem ganha com isso é a comunidade, a sociedade em si. A titular do juizado defende a ideia de um judiciário mais próximo da comunidade. Eu já vim aqui outras vezes e já fiz audiências aqui em outras oportunidades e com grande proveito, né? As pessoas vêm, elas não faltam e, graças a Deus, sou muito bem recebida aqui na Cidade Olímpica. E daqui a pouco, águas vivas espalhadas pela orla da capital maranhense chamam a atenção de banhistas. E ainda, em Caxias, venda de mariscos e pescado aumenta no período da quaresma. E a presença de águas vivas causou estranheza em quem passou hoje pela orla aqui da capital. Veja só. O fenômeno foi verificado por banhistas e frequentadores da Praia de São Marcos na manhã desta sexta-feira. Eram várias águas-vivas espalhadas pela faixa de areia. Os ventos e as ondas fortes podem ter contribuído para que elas fossem trazidas para perto. Esses animais eles estão muito comuns aqui na linha de arrebentação, né? Muito provavelmente eles podem ter sido lançados por conta das forças das ondas e dos ventos, né, da madrugada. A presença de muitas águas-vivas na faixa de areia deu a impressão de que elas estariam mortas. Só que, na verdade, elas conseguem resistir mesmo fora do mar. Com a maré cheia, é muito provável que esses animais tenham retornado ao seu habitat natural, que é exatamente naquele ponto onde as ondas se formam. Mesmo com a maré batendo nas pedras, nossa equipe de reportagem conseguiu flagrar essa água-viva que foi trazida por uma das ondas. O animal, que possui tentáculos e tem aspecto gelatinoso, é venenoso e causa queimaduras em contato com a pele. Por isso, é preciso manter certa distância. Algumas espécies elas são bastante temidas porque realmente causam óbito. A questão do veneno também vai depender um pouco do estado da vítima. Então vai depender do grau de suscetibilidade de cada pessoa. E a quaresma teve início na última semana, época em que católicos substituem a carne vermelha por mariscos e o tradicional pescado. E olha, o aumento de quase 20% nas vendas já anima comerciantes em Caxias. Sexta-feira da quaresma em Caxias. No Mercado Central, o movimento de pessoas em busca de um peixe fresquinho começa cedo. Esta dona de casa não perdeu tempo e veio garantir a compra desse alimento considerado básico e um dos mais consumidos neste dia da semana. Quem é católico mantém essa religião. Não tem carne vermelha hoje? Não, tem não. Além do peixe, quais os outros alimentos que você procura comer hoje? A gente gosta de comer sardinha, a gente gosta de comer ovo, para não sempre cuchar, frango, carne branca, para a gente não comer carne vermelha, dia de hoje. Mesmo quem não é um católico devoto já ouviu falar da quaresma e do costume de não comer carne vermelha nas sextas-feiras do período. A principal razão desse costume católico é a preparação dos cristãos para a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Além da abstenção da carne vermelha, é comum também se fazer penitências e caridades. E quem mais lucra com essa tradição são os vendedores de peixe que chegam a faturar pelo menos 20% a mais
em relação a outros períodos do ano. Esse movimento intenso de consumidores nas feiras, mercearias e supermercados tende a ser constante durante toda a quaresma. Uma tradição que é mantida ao longo dos anos, principalmente pelos cristãos católicos. Mas além do peixe, existem também outros alimentos que podem substituir a carne vermelha. Alimentos como a sardinha, o ovo, macarrão, aliado a outros ingredientes básicos que compõem a cesta da quaresma. Seu Raimundo é um daqueles cristãos fervorosos que não abrem mão de se abster da carne vermelha nas sextas-feiras da quaresma. Um dia como hoje, a gente come o próprio peixe ou feijãozinho. Carne vermelha? Não. E olha só, devido ao perigo de contaminação pelo novo coronavírus, muitos consumidores têm optado por adiar viagens internacionais. Por isso, o Procon Maranhão tem alertado sobre o direito de cancelar ou alterar destinos. Com o número de casos confirmados ultrapassando a marca dos 100 mil em todo o mundo, o novo coronavírus tem provocado reflexos também na economia global. Um exemplo é a procura por passagens aéreas para países com maior incidência de infecções. O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens confirma que muita gente tem sim evitado alguns destinos, mas que ainda é pequena a quantidade de passagens desmarcadas. As pessoas pensam que houve um cancelamento, mas não houve um cancelamento, houve uma redução de pessoas. Mas essas pessoas estão vindo nas agências de viagem procurar os seus pacotes, se programando, ainda não comprando, mas se programando para que, quando essas coisas baixarem um pouco, as pessoas estão emitindo seus bilhetes, seus pacotes e viajar tranquilamente. Jansen Santos afirma que as agências estão orientadas a acompanhar os clientes em cada caso. Existe cancelamento que se você quiser cancelar, por exemplo, você tem que ligar na companhia aérea, na agência que você comprou vai estar acompanhando esse caso, porque às vezes tem cancelamento que tem multa e às vezes tem cancelamento que tem emissão que não tem multa, e a gente está acompanhando tanto as companhias aéreas quanto as operadoras de turismo. Já o Procon orienta que o Código de Defesa do Consumidor prevê casos do tipo e que mesmo quem já está com passagens compradas pode sim pedir alterações. Os consumidores que tiverem adquirido pacotes de viagem ou passagens aéreas para essas localidades, esses países que tenham casos comprovados de coronavírus, eles podem solicitar o cancelamento, a alteração ou a remarcação da passagem. Essa solicitação deve ser feita diretamente na companhia aérea ou na agência de viagens. E recebida negativa, ele deve procurar o Procon Maranhão para formalizando a sua demanda através do aplicativo, site ou em uma das unidades de atendimento. Ela lembra também que, para isso, é preciso estar com todos os comprovantes e documentações necessários. O consumidor deve formalizar a demanda ou nas unidades de atendimentos físicas, ou no aplicativo ou no site, juntando toda a documentação necessária, comprovando a passagem, a data, documento de identificação, etc. E o programa Resenha deste sábado vai dar um panorama sobre o surgimento do coronavírus e dicas sobre cuidados básicos para evitar a contaminação com o vírus. No estúdio, o apresentador John Coutrin recebe, ao lado da jornalista Cristiane Moraes, o infectologista Bernardo Wittling. O Resenha começa às 9 horas da manhã. E daqui a pouco, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, conheça profissionais que venceram o preconceito no mercado de trabalho. E ainda Sampaio Corrêa se prepara para enfrentar o Motoclube em Superclássico no Estádio Castelão. E amanhã tem Superclássico no Estádio Castelão, a partir das 4h30 da tarde. E a Bolívia Querida fez hoje os últimos ajustes para a preparação. O Sampaio mantém segredo em relação à escalação para o maior clássico do futebol maranhense, contra o Motoclube. A nossa equipe conseguiu bater um papo com o preparador físico Arlindo Júnior. A preparação física e mental dos atletas tem sido intensa, já que não se trata de um jogo qualquer. Sabe que a camisa pesa tanto de um lado quanto do outro, o jogo de igual para igual, mas a gente vai fazer de tudo para a gente conseguir esse objetivo que é a vitória. Se tiver um ponto positivo para ser retirado desta situação, estaria na preparação do time para o Superclássico, com uma semana cheia de treinamentos. Sem Copa do Nordeste, o Sampaio não se classificou para a competição neste ano, e nem Copa do Brasil.
o time foi eliminado na primeira fase da competição. As atenções do Sampaio Corrêa se voltam unicamente para o Campeonato Maranhense. Além da rivalidade por si só, já existente entre Sampaio e Moto, estarão frente a frente as duas equipes com melhor colocação no campeonato até o momento. O Sampaio só lidera o estadual porque tem melhor saldo de gols, 10 contra 7 do adversário, o Moto Clube. O primeiro gol do Sampaio contra o Cordino foi marcado pelo atacante Matheus Lima, que não deve entrar em campo no Clássico. Ele foi detectado com uma lesão de grau 1, né, na posterior esquerda, e alguns outros atletas que já estão em transição, mas que ainda vamos definir ainda com o Júnior, né, para ver se a gente utiliza eles no jogo ou não. Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, vamos ver exemplos de profissionais que mostram que aquela velha história do sexo frágil há tempos ficou para trás. A repórter Nice Ribeiro mostra que muitas estão ocupando os espaços que no mercado de trabalho antes eram exclusividade dos homens. As exceções da regra na profissão de vigilante e bombeiro civil, um universo ainda bem masculino. As duas lidam com um ofício desafiador. Foi difícil, né? Porque até então, até hoje, né, os homens não concordam, não aceitam, né? Então, para mim foi um desafio e um desafio que eu alcancei êxito, né? Porque já são 6 anos na profissão. É muito satisfatório a gente poder estar ajudando o próximo aqui. Os clientes vêm passar mal, a gente pode estar ajudando eles. Às vezes é o caso de fazer remoção. A gente passa nas lojas fazendo orientações com os lojistas, dando nossos apoios, atenção. E que apesar disso não demonstram nenhuma insegurança. 6 anos trabalhando numa rotina que, independente da empresa, é sempre cercada de homens. Ser bombeiro civil e mulher para Cristiane é um desafio e tanto. Nessa empresa aqui, por exemplo, ela é uma das 2 mulheres numa equipe de 14 pessoas. O que, claro, nunca foi um problema. As 2 meninas, apesar de estarem em minoria, fazem um trabalho do mesmo nível. Tem umas barreiras que a gente tem que cabe mais assim, mais para homem, mas a gente tem que avançar, deixar o medo e entrar e mostrar sempre o melhor da gente, que a gente tem capacidade, tanto como homem como mulher, ambas as partes para fazer a mesma profissão. A Raudânia tem 38 anos e desde sempre assumiu o papel de protagonista da própria história. É mãe, dona de casa, esposa, vigilante e ainda sobra tempo para ser cantora na igreja onde se congrega. É o típico mulherão. Sou dona de casa, sou esposa, tenho filhos, né, e tenho o meu trabalho, né? Tenho também a minha igreja que eu me congrego também, né? Eu canto, faço viagens, eu tiro às vezes aqui como um dia, né? Aí eu fico 3 dias de folga. Aí eu já viajei para Bacabal, fiz eventos, né, com os jovens. Então são várias funções uma só pessoa, então eu tenho que realmente ser polivalente. Histórias assim já vêm sendo contadas há milhares de anos, desde que uma de nós lá atrás resolveu assumir o sexo forte da mulher. Desde então, esse é um ciclo de incentivos que passa de geração em geração. A mulher, por muito tempo, era uma pessoa que cuidava somente da casa. E agora a mulher ela está se descobrindo enquanto pessoa que pode e deve fazer aquilo que ela sabe. Porque as mulheres, elas são inteligentes, são conhecedoras e elas têm habilidades e precisa colocar em prática. E a mulher está descobrindo isso. E quando ela descobre, ela consegue perceber a dimensão que ela pode ganhar na sociedade. A gente fica por aqui. Um ótimo final de semana para você e até a próxima.